sobrevivente do Senhor aqui? Ou é só eu, os irmãos? Tem mais sobreviventes? Tem alguém que não era para estar aqui? O casamento não era para estar de pé, a vida não era para estar de pé, a droga, a bebida era para ter acabado. Tem sobrevivente aqui? Glória a Deus, aleluia, aleluia. A vida, irmãos, não é feita só de maré mansa, de águas tranquilas, de conquistas e vitórias. Aliás, é pelo contrário. Às vezes a gente passa por tempestades, que às vezes a gente acha que o barquinho da gente vai naufragar. E a gente precisa entender, mesmo amando Jesus, mesmo servindo a Jesus, que coisas vão acontecer e vão sair do nosso controle, coisas que a gente não esperava. E é nessa hora que a gente tem que levantar o escudo da fé e estar preparado, para que a gente possa se fortalecer, para que a nossa força não seja diminuída. A Bíblia diz: se no dia da adversidade se tornares frouxo, sua força será pequena. Vou falar de novo. Se no dia da adversidade se tornares frouxo, é assim que diz a Bíblia, se tornares frouxo, se tornares fraco, se você se jogar, se você cair, se no dia da adversidade se tornares frouxo, sua força será pequena. O medo da dor faz mais mal do que a própria dor. O medo da luta faz mais mal do que a própria luta. O medo da derrota faz mais mal do que a derrota, porque às vezes você não vai ser derrotado, às vezes a dor não vai ser tanta. A gente sempre fala lá com o Murilo, né? Falando do Murilo, esses dias nós fomos na ótica, né, Mi? Nós fomos na ótica, a ótica normal, ele não tinha ido na ótica ainda. Nós entramos na ótica, só tinha óculos, só que estava tudo branquinho aqui, que ele lembrou? Hospital. Aí ele via, cada um, nós tivemos que sair com ele rapidinho, porque a memória da dor dele é maior do que a memória daquilo que é bom. E às vezes a gente passa a vida assim, com a memória da dor. Às vezes a gente passa a vida toda hora contabilizando derrota. E eu quero dizer para você que a gente tem que se romper. A coisa mais forte no ser humano é o instinto de sobrevivência. Desde o início a gente já nasce com esse instinto para você reagir, para você vencer, para você lutar, para você sobreviver. Você tira a base, a corrida dos espermatozoides para chegar até no óvulo, para chegar até no útero. A corrida, são mais de 300 milhões, irmãos, 300 milhões de espermatozoides. Eles são lançados na hora do ato sexual, mais de 300 milhões. E eles saem nadando tremendamente, correndo um com o outro para chegar, para alcançar. Todos eles saem nadando para que possa chegar no alvo chamado óvulo. Eles têm que atingir um óvulo. E no meio do caminho eles vão perdendo, alguns vão morrendo, alguns não vão conseguindo. No meio do caminho alguns vão desistindo. E de repente eles têm pouco tempo para que possam alcançar o óvulo. 300 milhões nadando para alcançar, dentro de um canal, dentro do corpo da mulher, para alcançar o óvulo. E ele tem mais. Durante 30 dias ele só tem 2 dias de fertilidade da mulher para que ele possa entrar. E tem outra, não é todos que entram, é um só, que depois que entra um, todos os outros milhões se tornam perdedores. O óvulo se fecha e começa a gerar um outro ser humano. Com certeza foi um desses espermatozoides, cabeludinho assim, como alguns aqui, um espermatozoide mais gordinho aqui como uns mais moreninhos, índio assim como os outros. Com certeza os espermatozoides menorzinhos assim, uns grandão assim, uns bonitinhos assim. Foi um espermatozoide desses aí que fabricou eu e você, graças a Deus. Mas já imaginou se ele tivesse parado no meio do caminho? Já imaginou se ele tivesse desistido? Se ele tivesse morrido no meio da história? Eu e você não estaríamos aqui. Por isso nós já somos campeão desde o berço. Você já é um vencedor nato. Você é vencedor desde que nasceu. Você ganhou a maior corrida da sua história, maior do que você se formar numa faculdade, muito maior do que você ganhar um bem. Você ganhou a corrida da vida, de você viver e sobreviver. Aleluia, vencedores, aleluia, campeão do Senhor. E por falar em sobreviver, tem um livro, eu pesquisando, um livro chamado O Clube dos Sobreviventes. E lá o autor não é cristão, mas o autor falava algo interessante, que lá ele dava ferramentas para que você possa sobreviver ao limite. E olhando lá, o autor falava de um treinamento. Tinha um treinamento de guerra. Então o treinamento era levar as pessoas à exaustão, levar as pessoas ao limite, levar as pessoas até onde elas pudessem ir. Era como se fosse andar e correr, como se fosse até ela parar numa parede e dizer: eu não consigo mais, eu estou no limite. E a hora que ela chegava no limite, vinha uma voz no fone e dizia: agora começa o treinamento. Aí as pessoas falavam: mas peraí, eu achei que o treinamento já era tudo. Ele diz: não,
O treinamento, a hora que você chegasse no limite, começaria o treinamento. Aí eles percebiam que o limite não era o limite, que o limite estava na mente, que o limite eles poderiam superar e avançar. E assim eles percebiam que eles conseguiam romper. E o autor, que não era cristão, ele percebeu que o fator determinante para isso, que a maioria que ele viu, era a fé. Mesmo o autor não cristão, ele entendeu que a fé era um fator multiplicador de força. O que é isso? Você acha que não tem força, mas aí a fé chega e mostra para você, faz você descobrir que ainda você tem força, que ainda você pode ir além do limite, que ainda você pode romper. E aquele autor, que como eu disse não era cristão, ele conseguiu chegar a essa conclusão, que a fé conseguia fazer tudo isso, passar do limite, porque mais de 90% das pessoas que ele entrevistou como sobrevivente em alguma coisa, ele percebeu que todo mundo acreditava fielmente no seu coração que tinha um propósito maior para ela permanecer viva, que ela tinha um propósito maior de algum lugar, de Deus, de algum lugar, para ela se manter viva e conseguir rompendo o limite. Não é maravilhoso isso, irmão? Não é maravilhoso? Não é fantástico? Olha o que ele escreveu no final do livro, esse autor que não é cristão. A fé é a ferramenta mais poderosa e universal. Sua fé significa sua confiança que Deus tem um plano para você e tomará conta de você sempre. Você acredita que um poder superior o conduzirá nos momentos difíceis e guiará suas ações. Se você escutar por fé, Deus lhe mostrará o caminho. E em momentos difíceis você tem menos medo, porque Deus o ama sempre e Ele cuidará de você. Numa crise, a fé lhe confere notáveis poder, uma confiança que vem do alto para vencer e assim qualquer coisa sobreviver. Não é maravilhoso isso, irmão? Vindo de uma pessoa que não é cristã, chegar à conclusão que a fé te confere poderes sobrenaturais, poderosos. Não é só maravilhoso, ele é bíblico. E eu queria contar aqui uma história, que nós vamos ler aqui o texto, de alguns sobreviventes. Na verdade, muitos, mais de 270 sobreviventes de um naufrágio. Eu não queria falar de todos eles. Se nós pudéssemos entrevistá-los, todos eles, naquela época, nós ouviríamos histórias fantásticas. Imagina se você pudesse entrevistar um sobrevivente de algum lugar. Hoje eu estava à tarde tomando um café em casa e correndo alguma coisa pela televisão, e de repente estava passando um documentário de um naufrágio no Rio Xingu. Naufrágio recente de uns 4 anos, onde as pessoas saíram e achavam que ia chegar até no outro lugar, porque eles saíam naqueles lugares onde tem muito tribo indígena, e eles trafegam no Pará, trafegam ali por muitas balsas, mas muitas delas estão sem inspeção, muitas delas só estão revisadas só no papel, ninguém revisa de fácil. E de repente aquele pessoal todo, naquele dia, naquela balsa, levaram um carro que não podia levar, estava embaixo do convés um carro, um tanto de pessoas que não poderia, e mais combustível. Na metade do caminho a balsa virou. Mais de 90% morreram. Mas tinha uma sobrevivente que estava contando a história. Tinha alguém que estava contando a história de dentro do barco. E ela contava como que ela tinha feito. Ela falava, o capitão colocou todas as lonas assim para que a água não entrava. De repente, a hora que eu vi que eu ia virar, eu tinha que sair. E eu comecei a cortar aquela lona. Eu disse, eu tenho que sair, senão a balsa vai virar junto comigo. Eu vou descer junto com o barco. E ela cortou a lona e saiu. Como é gostoso ouvir alguém que diz, eu fui salvo, eu fiz alguma coisa, eu saí. Como é gostoso você ouvir alguém que foi sobrevivente. Como é gostoso você ouvir alguém que testemunhou, diz, eu estava lá, Deus me tirou da UTI, eu estava naquela situação. Alguém diz, não tem mais jeito, mas Deus entrou na história. E aqui tem alguém contando, o apóstolo Paulo. Ele viveu esse naufrágio. O apóstolo Paulo é alguém que na sua história toda é alguém de muita coragem, alguém de muita fé, mas alguém que passou por vários desafios. E a Bíblia conta ele falando de si mesmo. Se você for pegar Coríntios, ele fala de si mesmo. Quando ele diz, olha, vocês estão reclamando da vida. Chega uma hora que ele está numa igreja lá em Coríntios, e não é uma igreja igual essa, aquelas igrejas que reclamam. Sabe aquelas igrejas que murmuram? Sabe aquele pessoal que reclama de tudo? Não é essa aqui não. Sabe aquelas pessoas que vivem sempre reclamando, que não dá para ir na célula, não dá para ir no culto, tá? A pessoa que vive sempre murmurando, não está bom assim, podia ser assado, né? Por que o pastor não fez isso? Por que o pastor não fez aquilo? E naquela igreja tinha um pessoal que reclamava. Paulo, que era direcionado por Deus, chegou um dia, ele chegou e disse, vocês estão falando disso, vocês estão sofrendo. Eu quero dizer para vocês aquilo que eu passei. E ele chega a falar, parece que eu estava fora de mim, assim que ele disse. Parece que eu estava fora de mim. Mas se você passou dificuldades, eu muito mais. 3 vezes em naufrágio. Por muitas vezes perseguido, apedrejado, tive que andar nu, teve que ser colocado num cesto e colocado para fora, porque senão ele ia morrer. Ele foi perseguido, falado mal contra ele,
queriam matá-lo. Ele dizia muito mais. Mas quando a gente escuta o apóstolo Paulo falar isso, a gente não consegue entender ainda, porque a gente não estava lá. Mas aqui o texto que nós vamos pegar, Lucas, que escreveu Atos, ele entra na história. Ele faz eu e você entrar na história daquilo que Paulo viveu naquele dia, naquele naufrágio. E eu quero convidar você nessa noite a entrar comigo, como se fosse um sobrevivente. Atos capítulo 27. Atos capítulo 27. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Atos 27. Todos acharam aí? Atos capítulo 27. Olha o que diz aí. Quem achou diz glória a Deus. Eu vou estar lendo e vou em sequência. Você não fecha a Bíblia não, tá? A hora que eu vou lendo, eu vou parando. Você não vai fechando não, que a gente vai ler a história, tá bom? Quando se determinou que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e outros presos. Paulo era prisioneiro, hein? Já não era mais o líder espiritual. Há um oficial de nome Júlio, da corte Augusta, Júlio Augusto, e embarcando em um navio de Adramítio, que estava prestes a navegar em demanda dos portos da costa da Ásia, fizeram-nos ao mar, estando conosco Aristarco Macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, permitiu-lhe ver amigos para que cuidassem deles. Todo mundo conhecia Paulo. Paulo era poliglota, mas ele estava aqui como preso. Partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia, achando ali um oficial, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, fez nos embarcar nele. Uma paradinha só aqui, irmãos. O que estava acontecendo para você entender a história? Paulo já estava preso. Paulo, que era perseguidor dos cristãos, agora ele havia convertido e agora ele era perseguido pelos cristãos. E havia ali um pessoal que queria julgar ele de todo jeito. E tinha os judeus, os saduceus. Por que Paulo era perseguido? Porque ele acreditava que Jesus era o Messias. E os judeus não acreditavam e não acreditam até hoje. Ele acha que o Messias vai vir ainda. Ele acha que o Messias não podia ter vindo como Jesus, porque as profecias falavam que o rei voltaria, como nós cantamos. E eles achavam que viria um rei colocando domínio, matando todo mundo. Chegou um Deus todo poderoso, vestido de homem, amava as pessoas, levantava os caídos. E os judeus diziam, esse não é o Messias. Por isso que mataram Jesus. Então tinha os judeus que não acreditavam que Jesus era o Messias. Paulo estava convertido. Existem os judeus messiânicos, esses acreditam. Mas Paulo estava convertido. Paulo disse, eu sei, Jesus é o Messias. E tinha os saduceus que não acreditavam em ressurreição. Paulo acreditava na ressurreição de Jesus e daqueles que seguiriam. E por causa dessa briga entre os judeus e os saduceus, eles viam que Paulo começava a falar do evangelho. Diz, nós não podemos deixar esse homem viver, nós temos que acabar com ele. E a hora que foram para tentar julgá-lo, para matar, Paulo apelou. Diz, eu sou cidadão romano também, eu quero que me julgue lá em Roma. Dizendo assim, talvez lá seja um pouco mais brando comigo. Por isso eles saem daí para ir para a Itália, né? Capital ali de Roma. Vamos seguindo? Vamos para o verso 9. Vamos pular para a gente pegar o texto. Eu estou dando uma repassada para vocês. Tendo decorrido muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, porque o jejum já havia passado, Paulo advertia, dizendo, senhores, vejo que a viagem está desastrosa, e causará muito dano, não só para o navio, para a carga, mas também para nossas vidas. O oficial, porém, cria mais no piloto e no dono do navio do que no que Paulo dizia. Está parado aí, irmãos. Olha o que estava acontecendo. Paulo viu, irmão. Aqui começa dizendo assim, Paulo viu que a viagem não podia ser boa, podia ser desastrosa. Diz assim, tendo acabado o tempo de jejum, ele dá uma conotação no tempo. Os judeus tinham naquela época, e até hoje, ele tem algo que chama Yom Kippur. Yom Kippur é a festa do perdão deles. É onde eles fazem um tempo de perdão, de consagração e um tempo de jejum. Eles ficam sem comer por um tempo, chamado Yom Kippur. Essa festa estava acontecendo. E quando disse que essa festa estava acontecendo, estava chegando perto de dezembro. E eles sabiam, e Paulo também sabia, embora ele estava prisioneiro, ele não era líder espiritual, mas Paulo tinha passado várias vezes por barco em muitos lugares, ele conhecia a rota marítima, ele sabia que perto de novembro e dezembro não é muito bom de se velejar, e ele vai dar um conselho. Irmão, eu estou falando isso porque a hora que ele dá um conselho, ele está como prisioneiro.
E ele não está como líder naquele lugar. E as pessoas começam a não ouvir. A Bíblia diz aqui que o homem preferiu ouvir o dono do navio, o piloto, do que a Paulo. Sabe o que acontece às vezes no nosso dia a dia? Às vezes alguém está dando um conselho sábio, mas a pessoa às vezes é muito simples. Talvez uma pessoa que está um pouco abaixo de você, e você não ouve o conselho só porque não é alguém da sua altura, só porque não é alguém talvez diplomado. Paulo, apesar, como eu disse, ele era poliglota, falava várias línguas, tinha cursado na época num colégio que fosse de hoje, que era um colégio em Harvard, porque ele cursou ali com Gamaliel. Paulo tinha muitos diplomas, mas naquele lugar os diplomas dele não valiam. E o homem preferiu dar ouvido ao dono do navio e ao piloto, não a Paulo. Às vezes acontece isso com a gente. Nós temos que tomar cuidado. Conselho de quem a gente tem ouvido. Às vezes não tem dado conselhos a pessoa só por causa do diploma. Esquece que às vezes alguns conselhos sábios vêm de pessoas sábias, cheio de Deus. E às vezes a gente tem que ouvir. Pegou aí, irmãos? Às vezes as pessoas falam tanto nos dias de hoje, fala muito de inteligência emocional, né? IE, né? Você tem inteligência emocional. Hoje se fala de inteligência artificial. O que é isso? Pessoal, hoje os robôs já estão dominando. Você começa a fazer uma busca lá por comida de cachorro na internet. Aí daqui 5 dias você vai abrir de novo lá o notebook. O que está oferecendo para você? Comida de cachorro. E ali já tem toda uma inteligência para oferecer para você só as coisas que você busca. Acontece com você lá? Inteligência artificial. Os robôs já estão dominando muitas coisas. Tem pessoas teve 2 robôs, se você procurar na história, teve 2 robôs aqui na história recente, já foram destruídos, porque eles intentaram contra o Criador que fez eles. Olha, a pessoa que tinha programado eles, o robô ficou tão perfeito que tinha vontade própria. Você diz, não acredito, procura na história aqui. Eles acabaram com o robô, porque o robô estava tendo indício de ir em cima daquele que o criou, não, sem parar. Inteligência artificial, mas para que eu estou falando isso? Às vezes é preciso inteligência espiritual. Às vezes você precisa do conselho daquele que é simples, a palavra simples, uma palavra sábia de alguém que está falando algo para você e você não está ouvindo. Vamos seguir no texto aqui. Vamos seguir no texto. Vamos para o verso 12. Como aquele porto não era próprio para invernar, mas o mais deles foram parecer que partisse dali, para ver se podia chegar a Fenícia, o porto de Creta, que dá para o nordeste e para o sudoeste, e ali invernar. Soprando o vento sul brandamente, olha, irmão, soprando o vento sul brandamente, pensando terem já o que desejavam, levantaram o âncora e foram mais de perto, costeando a ilha de Creta. Não muito depois, desencadeou do lado da ilha um pé de vento, chamado vento nordeste. Sendo o navio arrastado, não podemos navegar contra o vento, cedemos a sua força e ficamos à deriva. Passando abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, um esforço podemos segurar o bote e salva-vidas. Recolheram e usaram os recursos disponíveis para reforçar o navio com cordas. Temendo que fosse lançado nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas, deixaram a embarcação à deriva. Como fomos violentamente agitados pela tempestade, no dia seguinte, começamos a esvaziar o navio. Ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram a mar a armação do navio. Não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrela. A tempestade era ferrenha, irmãos. Caindo sobre nós uma grande tempestade. Perdemos toda a esperança de nos salvar. Outra parada aí, irmãos. Olha aí, aquilo que Paulo havia falado começou a acontecer. Veja bem, aquele conselho que parecia simples, aquele conselho que parecia como de alguém, de ninguém, começa a acontecer. E veja bem que, a hora que nós passamos pelo versículo ali, 13, fala assim, ó, e eles velejando por um mar brando, ventos brandos. Às vezes, irmãos, aquilo que você não dá valor na hora, as suas escolhas insensatas, talvez você não vai receber a colheita dela na hora. Talvez vai passar um vento brando, você diz, eu estava certo, eu estava correto, ainda bem que eu não escutei aquele conselho que alguém falou. Às vezes você não vai receber a paga naquela hora. Às vezes vai passar 1 mês, 2 meses, 1 ano, mas aquilo que você falhou das suas escolhas insensatas, talvez vai vir a colheita. Nós devemos estar atentos a quem nós temos ouvido. Devemos estar atentos perto de quem a gente tem ficado. Quem tem nos falado do Senhor. Quem nos tem falado. Quem tem sido seu conselheiro. Com quem você tem aconselhado. Quais as pessoas têm falado contigo. Quem está me entendendo aqui? Temos que estar atento. Vamos seguir aqui no verso 20, irmão. Diz algo aqui que é aqui que começa os segredos dos sobreviventes. Verso 20, a parte B. E grande tempestade caía sobre nós, e perdemos a esperança de nos salvar. Ou seja, irmãos, eles estavam desesperados, desesperançados, desesperados. Talvez seja essa a sua situação.
Ou talvez você conheça alguém que está desesperançado. Ou talvez você conheça alguém que está desesperado. E aqui eu começo a dizer para você que aqui vem os tópicos dos segredos. Dos segredos de alguém que era prisioneiro, mas de prisioneiro se tornou líder no lugar. De prisioneiro, irmão, veja bem que o apóstolo Paulo, irmão, é tão interessante que ele não estava indo para uma viagem missionária. O apóstolo Paulo não estava indo fazer uma missão, não estava indo para o IES, não estava indo para fazer algo que ele gostava de fazer, era pregar o evangelho. Ele estava preso, sabia que seria julgado e sabia que estava perto da sua morte. Pois já tinha feito 3 viagens, essa seria a quarta e última viagem. Ele bem sabia. Foi logo depois de um tempo que ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Porque ele foi em Roma ele foi julgado. Ele já bem sabia. Irmão, então não era um homem que estava sendo vencedor nos seus olhos físicos. Não era um homem que estava correndo tudo bem. Ele era prisioneiro. Mas ele tem atitudes que eu e você devíamos ter para sobreviver no lugar. E o que o apóstolo Paulo faz? A primeira coisa, verso 21, verso 22. Havendo eles estado muito tempo sem comer, Paulo vai lá, faz o quê, irmão? Paulo vai lá e joga na cara o que estava acontecendo. Muito tempo sem comer, Paulo vai lá, põe-se de pé no meio dele e disse: senhores, devias na verdade ter me ouvido, e não teriam partido de Creta, para evitar esse dano da perda. Diz: vocês deviam ter me ouvido. Ele não jogou cara na cara como ironia, ou como orgulho, diz: olha, senhores, vocês deviam ter me ouvido. Mas olha o que ele faz, irmão. Primeiro segredo: agora pois recomendo que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Primeiro segredo, irmão, numa situação de turbulência, numa situação de naufrágio, de sobrevivência, a primeira coisa: tem uma palavra de Deus na sua vida. Quem tem uma palavra de Deus governa o caos. Quem tem uma palavra de Deus governa aquilo que está acontecendo de errado. Ele chegou porque um anjo havia falado com Paulo. Ele disse: falar uma coisa para vocês, nada vai acontecer com vocês, somente o navio vai se perder. Alguém podia falar: peraí, mas como que perde o navio? Nós estamos dentro do navio. Ou somente a sua casa vai cair. Você diz: mas eu estou dentro da casa. O que vai acontecer? Ele não tinha falado. Ele diz: olha, Deus falou que nada vai acontecer com você, só vai perder o navio. Deus está dizendo para você: olha, vai perder algumas coisas à sua volta, mas nada vai acontecer com você. Vai perder talvez o trabalho, vai perder as coisas. Pessoas às vezes vai cair o cabelo, pessoas às vezes têm que tirar um seio por causa de algum câncer que tem, mas a sua vida será guardada. Nós oramos por pessoas esses dias que tiveram que cortar a perna, mas a vida está guardada. Coisas vão acontecer, talvez você perca seu carro, a sua casa, a sua renda, mas o essencial vai ficar. Deus vai guardar a sua vida, nada vai acontecer. É assim que acontece, irmão. Às vezes você passa por momentos. Eu já tive momento de hospital, de perder o dia, de perder o tempo, de perder o sono, de perder dinheiro, de perder tanta coisa. Mas o Murilo está lá em casa, Deus guardou a história dele, tem milagre em casa. Você vai ter uma história para contar. Você vai ter um diário de bordo para contar. Porque esse aqui é o diário de bordo do apóstolo Paulo. Estava contando exatamente o que estava acontecendo. Primeiro segredo: diante do caos, tem uma palavra de Deus para você. Segundo segredo, o verso seguinte: saiba quem você é e de quem você é. Verso 23. Olha o que diz o apóstolo Paulo: essa mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, está comigo. Aleluia. Você pode dizer: olha, vamos ler junto aqui, vamos ler junto, ó. 1, 2, 3. Essa mesma noite, o anjo do Senhor, a quem eu sou, de quem eu sirvo, esteve comigo. Irmãos, aleluia, ele sabia quem ele era e de quem ele era. No meio de um naufrágio, no meio de uma dificuldade, saiba quem você é. Você diz assim: ó, eu sou de Deus e sirvo ao Deus único, Deus poderoso. Eu sei a quem eu tenho servido, eu sei em quem tenho crido. Ele estava dizendo: eu sei o que está acontecendo. Ele está dizendo: sabe, eu conheço ele. Ele fala comigo, ele revela as coisas que vai acontecer, ele me dirige, ele é luz na escuridão, ele é um milagre que acontece. Ele fecha a porta quando alguém vai me atingir e abre quando eu preciso passar. A porta que ele fecha ninguém abre, e a porta que ele abre ninguém fecha. Ele consegue ver as coisas antes de acontecer. Ele vê a tempestade e guarda a mim e a você. Ele diz: nada vai acontecer com você, só com o navio, só com as coisas. O essencial vai ficar, aquilo que é essencial vai ficar. As coisas vão passar, o seu trabalho vai passar, o seu nome vai passar, mas o essencial vai ficar, a sua vida vai ficar. Amém? Primeiro segredo: no meio do caos tem uma palavra de Deus. Segundo segredo: saiba quem você é e de quem você é. Terceiro segredo de um sobrevivente, o verso seguinte. Terceiro segredo, vamos lá: o propósito é maior do que a tempestade temporária. Olha o que diz aí, verso 24. Dizendo Paulo: não temas,
importa que sejas apresentado a César, e Deus te deu todos aqueles que navegam contigo. Olha, irmão, aquele que era prisioneiro agora vira líder espiritual do lugar, e voz de Deus para aquele lugar. Você consegue ouvir Paulo falando como Jesus na tempestade. Ele diz: ei, senhores, não temas. Lembra Jesus na tempestade? Não temais, sou eu o Senhor. Ele diz: não temas. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. No meio da tempestade, do naufrágio, o propósito que Deus tinha para Paulo era maior do que a tempestade. E Deus estava dizendo para ele: Paulo, você não vai morrer aqui não. Você tem que se apresentar lá em Creta, lá em Roma. Você não vai ficar nesse caminho. Sabe quando você tem que fazer uma cirurgia na sexta-feira e alguém diz: ó, está marcado segunda-feira, nós vamos se encontrar. Sabe quando Deus está dizendo para ele: ó, mas e sexta-feira? Sexta-feira eu vou estar com você na cirurgia, na segunda nós estamos juntos, na segunda nós estamos caminhando. Deus já tinha uma agenda no futuro para Paulo e para todos que estavam. Você quer ter um segredo? Você quer ter um segredo? O propósito que Deus tem para mim e para você é maior do que a tempestade que você está passando agora. É maior do que aquilo que você está passando agora. Deus tem uma agenda para o futuro. Deus está dizendo: olha, o Deus que nós acreditamos, Ele é poderoso para cuidar de mim. O Deus que fez a promessa é poderoso para cumprir, e a promessa vai se cumprir. Você vai chegar no alvo, amém? Quarto segredo, verso 25. Creia no Deus da sua história. Olha o que diz o verso 25. Portanto, senhores, tem de bom ânimo. Portanto, senhores, tem de bom ânimo, pois creio no Deus que vai acontecer tudo aqui. Vou ler de novo. Portanto, senhores, tem de bom ânimo, pois creio em Deus que há de acontecer exatamente como me foi dito. Olha, irmão, olha a tremenda segurança de Paulo, prisioneiro. Senhores, fique tranquilo, pois eu creio firmemente que vai acontecer exatamente como Deus me falou. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou um sobrevivente, eu já passei por várias coisas, vocês não conhecem a minha história, eu sou um daqueles que sobreviveram. Eu sei que exatamente o Deus que me guardou há de me guardar novamente nessa história. O Deus que esteve comigo nos outros milagres, exatamente vai estar exatamente agora nessa história. Creia quando você estiver passando por alguma coisa. Creia no Deus da sua história. Você não tem uma história de onde Deus já te livrou. Você não tem situações que Deus já fez na sua vida. Você não tem situações que pareciam impossível. Você tem um diário de bordo dizendo: eu estava aqui, achei que era impossível, Deus me livrou, Deus me guardou. Vai acontecer novamente. Eu gosto muito de filme, e eu me lembro de alguns dias. Eu estava falando com o Tiago, ele estava lá em casa, o Tiago está rezando, eu estava falando de alguns filmes. Gosto de filmes, alguns antigos, tá? Tiago Naca, verdade, Tiago Naca. Você não vai lá, Tiago, é por isso, o Espírito Santo está falando com você. Sei lá, vai de máscara, mas vai. E eu estava falando com ele estava me falando de alguns filmes novos, e nós estávamos falando acerca de alguns documentários. Eu gosto de filme documentário, filme policial, filme de guerra. Eu gosto de filme que tem que fazer pensar. E eu me lembro de um filme, não me lembro se é o Apolo 11 ou Apolo 13, mas é um filme que relata a coisa verídica que aconteceu naquele foguete espacial, que eles foram para a Lua, e na volta, eles fizeram o que tinham que fazer. Na volta que eles tinham que ver, perceberam que tinha pouco combustível, tinham perdido o combustível. E quando eles precisavam de combustível para entrar na atmosfera, porque eles ficam ali, né, na Lua ali, sem ter que usar muito combustível, fica na órbita, para onde tem que parar. Mas na hora que ele tem que voltar novamente para entrar na órbita da Terra, eles percebem que precisa de uma propulsão maior, precisa de um torque maior, para passar na parte que envolve a Terra, para que ele não possa ser queimado naquela proteção que tem na atmosfera. E no filme, quando eles percebem disso: olha, se nós não tivermos combustível, a gente vai ser queimado dentro dessa lata aqui. A gente vai ser queimado, vamos morrer todo mundo cozido. E o pessoal daqui em terra começa a ficar preocupado, porque eles não têm combustível para isso. E eles não sabem o que fazer. E o pessoal lá de cima, desesperado, diz: ajuda a gente. Aí alguém tem uma ideia. Alguém fala assim: olha, vamos chamar o pessoal, aquele que fabricou o foguete. Aí ele deve ter alguma ideia, ele deve pensar alguma coisa. Chamaram o fabricante do foguete. O fabricante do foguete escuta a história. Ele diz: olha, faz o seguinte, me dá um lugar que eu possa fazer um treinamento. Aí pede um foguete de treinamento que tem no lugar de treinamento. Ele entra dentro do foguete, fecha as portas e diz: vê tudo que tem lá dentro, na Apolo 13, e traz para mim aqui dentro, que eu quero saber o que eu posso fazer com o que ele tem lá em cima. E ele ficou ali horas e horas, horas e horas, horas e horas. De repente ele fala: eu sei o que tem que fazer.
Eu tenho que tirar tudo que tiver lá de energia lá, eu tenho que tirar rádio, eu tenho que tirar isso. Eu vou tirar tudo isso e ele vai ganhar energia. E eles vão conseguir sair de lá. E isso acontece no filme, eles tiram, eles conseguem passar, eles conseguem vencer. Eu quero dizer uma coisa para você, enquanto eu falo isso, que eu lembrava do filme. Sabe o que eu quero dizer para você? Eu e você estamos andando com o fabricante, meu e você. Você pode estar em qualquer situação, você não vai morrer. O fabricante da vida vai estar junto com você. Você vai conseguir passar pelas maiores dificuldades. O fabricante está junto. Você diga, eu sou um sobrevivente. Eu sou um daqueles que sobreviveram. Eu sou um daqueles que vão sobreviver. O Senhor está comigo. Ele vai guardar a minha, a sua história. Aleluia. Glória a Deus. Deus há de sustentar a minha, a você. O quarto, esse é o quinto agora. O quinto segredo. O primeiro é, tem uma palavra no meio do caos. O segundo é, saiba quem você é, de quem você é. O terceiro é, o propósito é maior do que a tempestade momentânea. O quarto é você acreditar no Deus da sua história, Deus que cuidou de você, o fabricante. O quinto, faça a sua parte. Olha o que diz aí no verso 26. Contudo é necessário que achamos o quê? Verso 26. Contudo é necessário que achemos uma ilha. Não, pastor, o que tem nisso aí? Você tem que fazer a sua parte, irmão. Faça a sua parte. Ele diz, Deus vai guardar nós. Deus vai proteger nós. Nós só temos que achar uma ilha para encostar. Nós não podemos ficar no meio do mar, que o vento está vindo, a tempestade vai entrar. O que eu estou aprendendo? Diz, Deus vai fazer a parte dele, mas nós temos que fazer a parte nossa. Deus vai intervir com o milagre, mas você tem que começar a vir na célula. Deus vai fazer um milagre no seu casamento, mas você tem que voltar para o culto. Não pode ficar só em casa. Deus vai fazer um milagre, mas você tem que começar a ler a Bíblia daquela época que você disse que ia começar a ler a Bíblia. Deus vai fazer um milagre, só que você tem que dar um passo, tomar uma posição. Deus está esperando uma posição. Deus está esperando que você, mas está célula online, mas entra agora mesmo, porque tem alguém cuidando da célula online e vai cuidar de você e tem uma palavra para você. Encontra uma ilha. Eu queria namorar, mas primeiro você tem que encontrar alguém. Encontra uma moça. Não dá para você namorar e ficar em casa. Não dá para passar os anos e dizer, eu precisava namorar. Você está entendendo? Quem está me entendendo? Recomece, dá um passo para aquele negócio que você quer abrir. Dá um passo, encontra uma ilha. Encontra alguma coisa. Esse é o quinto conselho. Faça a sua parte. Deus vai fazer isso. Esse é o quinto segredo. O sexto segredo, aprenda a lançar as âncoras. Vamos lá para o verso 29. Ora, temendo bater em rochedo, lançaram da popa 4 âncoras. Quantas, irmão? 4 âncoras. E esperavam ansiosos que amanhecesse. Irmão, quando você está no naufrágio, tudo que você tem que ter num barco é âncora. Eles tinham 4, para que pudesse ficar nas 4 pontas e pudesse dar sustentação na hora do balanço do barco. Eles precisavam estar protegidos. E eles lançaram essas âncoras. As âncoras funcionam como aquilo que eu falei no início da fé. Lembra que eu falei que a fé é um fator multiplicador de força? As âncoras podem fazer você ficar seguro, tranquilo no meio dos problemas. Você tem que ter coisas que possam segurar a sua história, a sua vida. Quais as âncoras? Lança as suas âncoras. Quais âncoras você tem lançado no meio dessa dificuldade que você está passando? Ou você tem deixado as âncoras com você e tem ficado à deriva no barco? Porque eles estavam à deriva, de repente alguém se levantou, cheio da presença de Deus, deu todo aquele conselho que eu falei para você. Ele sabia quem ele era, ele tinha uma palavra no meio do caos, porque ouviu a palavra de Deus. Ele sabia que o propósito que ele tinha uma agenda no futuro para ele, e ele não ia morrer naquele lugar. Paulo sabia, diz, não vai acontecer nada com vocês, só vai acabar com o navio, nós vamos ficar vivos. Ele acreditava no Deus da história toda dele. Ele diz, eu sou um sobrevivente, Deus tem me guardado e vai guardar vocês. Ele falou assim, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que encontrar uma ilha, Ele vai dar a direção. Mas aqui também nós temos que colocar âncora. Nós temos que jogar âncora. Deus está dizendo para você, para mim, para você, quais as coisas que firmam você? Quais as coisas que têm firmado a sua história? Aquilo que tem fortalecido você. O que aconteceu quando você chegou na igreja? O que te dava firmeza? O que te fazia você ficar crente de verdade? O que fazia você não murmurar, não reclamar, não falar mal das coisas? O que fazia? Era a simplicidade. Começa a colocar as âncoras. Eram os amigos da fé. Começa a colocar as âncoras. E aqui eu quero falar uma primeira âncora para você. Uma âncora que é joia. Verso 30, 32. Olha o que diz aí, ó. Do 30 ao 32. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já jogado o barco salva-vidas. Olha, irmão, ele já estava jogando o barco salva-vidas. Tentando fugir, já tendo jogado o barco salva-vidas no mar, sob o pretexto de irem lançar âncoras pela proa, disse Paulo ao oficial e aos soldados. Olha o que Paulo fala: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Vou falar de novo: se estes aí não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do barco salva-vidas e deixaram cair. Irmão, o próximo conselho:
permaneça no barco. O próximo conselho, não saia do barco. O próximo conselho, o segredo da sobrevivência, permaneça no barco. Fique dentro do barco, irmão. Você que está passando por essa tempestade, você pode estar desesperançado, triste, desanimado, enfraquecido, sem força, sem esperança, mas não pule do barco. Não saia fora do barco até que Cristo não tenha apaziguado a tempestade, até que Deus não tenha apaziguado a tempestade. Não pula do barco do seu casamento, não pule do barco da sua família, não pule do barco da igreja, não pule do barco da sua célula, que certamente será morte certa. Permaneça no barco. Pode estar difícil dentro do barco, mas é um lugar de segurança. Dentro do barco tem segurança. Foi isso que o apóstolo Paulo disse: permaneça no barco. Se todos vocês pularem, vocês morrerão. Porque o apóstolo Paulo viu que a tempestade era grande. Quantas pessoas na hora da dificuldade, irmão, eu vou dizer uma coisa para você, eu tenho um certo apreço para aqueles que na hora da tempestade permanecem. Eu chamo isso de fidelidade e lealdade. Foi o que eu preguei domingo. Eu tenho um certo apreço para as pessoas na hora do problema, eles permanecem o mesmo. Na hora dos problemas, eles são o mesmo. Vocês têm o meu coração, as pessoas que quando chega o problema, permanecem. Quantas pessoas fogem, quantas pessoas vão embora, quantas pessoas viram a cara. Mas há aqueles que permanecem no barco, aqueles que permanecem o mesmo, aqueles que nunca mudam. Ele diz: nós somos amigos, nós estamos aqui, nós estamos no mesmo barco, nós estamos juntos, nós não vamos sair daqui, nós não vamos sair da célula, nós não vamos sair da igreja, nós não vamos sair da amizade, nós vamos ser o mesmo. Quem está me entendendo? Permaneça no barco, irmão. Não mude nada. Não mude nada. Permaneça o mesmo. Permaneça o mesmo. Permaneça no barco. Outro segredo, outra âncora aí para você levar. Verso 33, olha o que diz aí. Enquanto amanhecia, Paulo recomendava a todos que comesse alguma coisa, dizendo: é já o 14º dia, estamos 14 dias, estamos em quarentena, que esperais e permaneceis sem comer, nem havendo provar nada. Irmão, o que estava acontecendo? Lembra que eu falei para vocês que eles passaram por um bom tempo de jejum? Eles estavam vindo do Yom Kippur, e eles estavam em jejum. E a hora que eles viram aquela tempestade, perceberam que eles tinham feito uma burrada, não ouvindo a Paulo. E eles começaram a fazer o que de novo? Entraram em jejum de novo. Eles em jejum esperavam, certamente faziam as suas orações. Irmão, aqui está uma outra âncora. Você não pode abrir mão da oração do jejum. Não pode, irmão. Oração e jejum são ferramentas fortes para bater o mal. A Bíblia diz que as nossas armas, as armas da nossa guerra, as armas da nossa milícia, não são carnais. Não são armas que você vai no banco e resolve o seu problema. Você vai com um policial e resolve o seu problema. Não é um advogado que resolve o seu problema. As nossas armas não são armas carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortaleza. As armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra é oração e jejum. Você tem, quando Deus pedir por algo, agora que você estiver passando por algo, e Deus lhe pedir, agora é hora de jejum, você pode escutar e começa a fazer. Se Deus usar um WhatsApp que alguém mandou, você estava escutando uma mensagem, alguém falou de jejum, e pai, Deus está falando com essa situação, que aquela pessoa está passando, ou que a minha família está passando, ou com aquele amigo está passando, a célula está passando, a igreja está passando, Deus está dizendo, é para mim fazer jejum. Então ouça a Deus e obedece. Porque onde tem jejum tem salvação, onde tem jejum tem libertação, onde tem oração, as coisas acontecem, amém, irmão? O jejum, mano, é como se você estivesse comunicando, é um comunicado dizendo assim: eu sou espiritual, eu sou do Espírito. Você está dizendo: olha, eu sou de carne e osso, eu preciso comer, mas a primazia, a minha vida é espiritual. Tudo que é primeiro na minha vida, eu sou espiritual. Eu sirvo a Deus e sou do Deus vivo. Antes de me alimentar, de ficar nas festas, eu preciso fazer algo. A primazia da minha vida espiritual está acima da minha vida física. E eu vou tirar jejum, porque eu sei que quando eu estou em jejum, um irmãozinho que estava na luz, estava nas trevas, vem para a luz. Quando eu estou em jejum, alguém que estava perdido é achado. Quando eu estou em jejum, alguém que precisa ser curado é restaurado e curado. Quando você dobra o joelho por alguém, Deus começa a agir, é intercessão. Segredos para você sobreviver na hora do naufrágio. Tem outro. Olha o que o apóstolo Paulo faz. Além da oração, dessas âncoras aí da oração, do jejum e da oração, de você não pular do barco, a comunhão com Deus. Verso 35, irmão, olha o que diz aí. E havendo dito isso, tomou o pão. Olha, irmão, olha. Havendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo começou a comer. Irmão, aquele pessoal estava sem comer há muito tempo. Aquele pessoal já estava desesperado.
O apóstolo Paulo diz assim: tudo bem, vocês já jejuaram, mas chegou a hora de vocês precisam se alimentar. Senão vocês não vão morrer do naufrágio, mas vão morrer de fome. Irmãos, como foi bom o apóstolo Paulo se posicionar na hora do caos, irmãos. Imagina a água chegando para todo lado, o barco quase caindo, a tempestade chegando. O apóstolo Paulo, no meio de um barco da tempestade, se põe de pé, pega o pão e diz: vamos fazer a ceia, vamos chamar a presença de Deus para esse lugar, vamos trazer aquele que pode mudar a história nesse lugar, vamos atrair a presença de Deus nessa história que parece que não tem mais jeito. Vamos atrair a presença de Deus. Ele levanta o pão, reparte o pão e dá para todo mundo, diz: pode comer, pode comer. Ainda além de alimentar a sua vida física, vai alimentar a sua alma, porque está trazendo Jesus para dentro do barco. Traga Jesus para dentro da sua família, traga Jesus para dentro da sua história, traga Jesus para dentro desse caos que você está passando. Não passe sozinho, perca tudo, mas não perca a sua comunhão com Deus. Pode perder qualquer coisa, mas não perca a sua comunhão com Deus. Tudo que você precisa é confiar nele, e entrega teu caminho nele, entrega o teu caminho a ele, confia nele, e tudo ele fará. Ele diz: aquele que tem parte comigo, aquele que come e bebe comigo, tem parte de mim. Aquele que come do meu pão, do meu corpo e do meu sangue, tem parte comigo. Foi o que nós fizemos domingo. Eu vejo pessoas nos dias de hoje banalizando a ceia. Tem pessoas que nem às vezes tomam ceia em casa. Tem pessoas que quando tem a ceia nem aparece, viaja. Irmão, não faça comum a ceia do Senhor. Não faça comum. Ele diz: olha, aquele que não tem parte na ceia não tem parte comigo. Aquele que não comer do meu pão, aquele que não tomar do meu sangue, não é um comigo. Ele está dizendo: ó, vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Atrai a presença minha junto com vocês. Coma do meu pão e toma do meu sangue. Por isso, decida-se a viver para Cristo. Decida descer as águas do batismo. Decida, você acredita? Decida comer do pão e do sangue de Jesus. Decida viver com Ele. Decida ter comunhão com Ele para sempre. Outra âncora, confiança. Olha o que ele faz, verso 38. Saciados com a comida, começaram a aliviar o navio, lançando trigo ao mar. O que eles faziam, irmãos? Eles estavam 14 dias sem comer. Come um pedaço de pão junto com Paulo. Presta atenção, irmão. Você está no naufrágio, você está lá dentro. Eles ficaram 14 dias sem comer. Tempestade de água para todo lado, o barco quase virando. O apóstolo Paulo diz: come agora. Agora nós vamos jogar o trigo fora. E todos os mantimentos. Irmão, isso era ação de fé. Ele já não estava mais na mão do piloto. Ele já não estava mais na mão do dono do navio. Ele estava na mão daquele que servia o Deus poderoso. Ele diz: eu sou aquele que sirvo a Deus, o Deus que cuida. Ele vai guardar vocês, Ele vai proteger vocês. Agora nós temos que fazer aquilo que eu estou falando. E eles começaram a obedecer aquele homem de Deus. Só que eles começaram a jogar fora toda a alimentação e todo o mantimento. Irmão, isso deu um sinal para Deus. Disse: pessoal, acredita em mim mesmo. Eles tinham certeza suficiente que eles iam ser salvos e não ia precisar daquele alimento mais. Diz: ó, logo nós vamos ser salvos. Eu estou acreditando no que Paulo está falando. Eu estou acreditando no que essa pregação está falando. Deus vai curar a mim. Deus vai restaurar a minha história. Deus vai mudar aquilo que eu estou pedindo. Deus vai fazer. Eu não preciso mais desse alimento. E ele joga, coloca assim na mão de Deus. Tudo que nós temos que fazer, irmãos, é confiar em Deus. Confie em Deus. Coloque a sua vida inteiramente em Deus. Eis os segredos. O primeiro deles: tem uma palavra de Deus. Quando você estiver num caos, uma palavra de Deus governa o lugar. Saiba quem você é. O segundo segredo: saiba quem você é e a quem você serve. Quem você é? Você é da terra. Você só vive para essa terra. Você é só físico. Você só é aquele dinheiro que você ganha. Você só é a beleza que você acha que você tem. Você só é o intelecto que acha que você tem. Então você não vai sair do naufrágio. Mas se você falar que nem Paulo: eu sirvo ao Deus do céu e Ele guardará a minha vida. O terceiro segredo: o propósito que Deus tem para mim e para você é maior do que o problema que você está passando. Já tem uma agenda do futuro para mim e para você. E lá está eu, você, a minha família, a sua cura, a sua restauração. O quarto segredo: acredita no Deus que guardou a sua história. Acredita no Deus que o fabricante que tem cuidado de mim, de você, tem guardado você em tantas situações. O quinto segredo: faça a sua parte. Procure alguma coisa. Se eles tinham que procurar a ilha, faça a sua parte. O sexto segredo: lance as suas âncoras. Não guarde nada para você. Se fortaleça na oração. Se fortaleça, permaneça no barco. Fica na igreja, fica na célula, permaneça o mesmo. Não mude. Aleluia. Não abandone o barco. Fique no barco. Ore, jejue. Onde tem oração e jejum, Deus começa a agir, alguém é liberto. Tenha o que? Confiança. Tenha confiança.
Restaure a comunhão com Deus, traz a presença de Deus, começa a valorizar todas as coisas, o batismo, a ceia, as programações da igreja, começa a valorizar, foi isso que Deus transformou a sua história, o seu casamento. Não desvaloriza aquilo que um dia abençoou você. E caminhando para o final aqui, se ele soltou as lanças, as âncoras, para ele se firmar, chegou uma hora que eles sentiram que eles estavam para ser salvos. Verso 40, vamos lá. Se eles jogaram a lança ao mar, chegou uma hora que eles tiveram o quê? Levantar as âncoras. Levantando as âncoras, deixaram-nos o mar, largando também as amarras do leme. Então, içando a vela na proa, foram para a praia. Aleluia. Sabe o que eles estavam sentindo? Nós já estamos seguros. Você puxar as âncoras do lugar e dizer, ó, Deus já tem guardado a nós, a tempestade foi embora. Tudo aquilo que o apóstolo falou, tudo aquilo que o apóstolo Paulo falou, tudo aquilo que o pregador falou, começou a acontecer. Deus já está restaurando a minha casa, a minha mente. Você já está com a mente melhor, você já está liberto onde você está, você já está cheio do Espírito Santo onde você está. Agora é hora de levantar a âncora e começar a caminhar e andar e avançar. Descansa no Senhor. Ele diz, olha, nós temos que levantar e deixarmos ser guiados. Temos que levantar e deixar o vento do Espírito nos guiar. Descansa na presença de Deus. E caminhando para o encerramento, o que acontece no 42, 43? Olha o que acontece. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, porque eles viram que estava chegando em terra firme. Ele tinha muito prisioneiro, lembra que o barco tinha prisioneiro? Então vão matar os soldados, vão matar os prisioneiros, para que nenhum fuja, escapando a nado. Mas o oficial, porém, querendo salvar a Paulo, olha, irmão, querendo salvar aquele que pregava o evangelho, que ajudou eles ali, impediu-lhes da tentativa. Mandou que, se pudessem nadar, fossem os primeiros a lançar ao mar e a alçar em terra. Os demais salvaram-se em tábuas e outros em destroços do navio. Assim todos chegaram à terra salvos. Olha que maravilha, irmão. Todos sobreviveram. Sabe por quê? A hora que alguém ia matar os prisioneiros, alguém lembrou, diz, nós não podemos fazer isso, nós temos que honrar a vida de Paulo, nós não podemos fazer isso por amor a esse homem, foi por causa desse homem que todos nós estamos vivos. Sabe o que eu quero dizer para você? No meio da tempestade que você está passando, no meio dos problemas que Deus está passando, Deus vai poupar gente em volta de você por causa do seu amor. Deus vai poupar gente por causa de você, por causa da sua permanência, da sua fé, daquilo que você tem feito. Deus vai guardar a sua casa, o seu trabalho, a sua célula. Ninguém se perderá. Deus vai guardar, todos se salvarão. Deus tem uma palavra para você. Tem uma palavra para você. O anjo falou com o apóstolo Paulo. Deus deu uma palavra para mim. Seu barquinho está naufragando, seu barquinho está naufragando, sua empresa está naufragando, sua saúde está naufragando, sua família está naufragando. Ninguém vai morrer, todos vão sobreviver. Deus vai guardar a sua história. Deus vai guardar. Deus guardará a minha, a sua história. Todos sobreviverão. Tem sobrevivente nesse lugar aqui? Fique de pé onde você está. Se você pode, aplaude o Senhor.